nossa segunda mudança de país. Tem diferença? Muitas. Então a gente vai bater esse papo aqui com vocês. É a nossa segunda mudança, né? Eu não sei se vai ter outra, né? Olha, que espere um pouco, É muita né? coisa. No momento a gente só pensa em viver aqui, pessoal. Mas claro que tem algumas diferenças, né, Elisa? Tem muitas diferenças, né? Mudar de país não é uma coisa simples, exige planejamento, exige muita coisa e o resultado também é outro, né? A nossa percepção. Mas a gente vai abordar tudo isso com vocês ao longo desse vídeo. Quando nós saímos do Brasil para a Itália, era um outro cenário, completamente diferente. Uma que éramos mais novos. Isso conta. Muda tudo. Até, de certa forma, mais inocentes, né, em algumas questões, normal. Mas era uma ruptura também, era um outro país que a gente deixava ali, primeira vez, era um país diferente, cultura diferente, burocracias diversas, então era tudo novo ali. Tinha muita expectativa, né? Então eu acho que é normal você realmente se deparar com um mundo novo. E foi assim com a gente há 10 anos atrás, praticamente. A gente sempre se depara com uma realidade nova. Agora, depois de todo esse tempo de Itália, né, de descobertas, de mudanças, nós resolvemos mudar novamente de país. O país não era tão longe assim, mas as diferenças eram grandes. Claro que se a gente pensar lá no início ali, 2017, olha, sinceramente eu nem pensava que eu estaria aqui, nem o que eu faria depois de 10 anos. Mas, na verdade, a gente tinha alguma coisa em aberto ali. Nós sabíamos que Bolonha ia ser a nossa primeira base, não sei se dentro da Itália ou dentro da Europa. Então, era natural que nós traçássemos outros caminhos, porque, enfim, a curiosidade de morar em outro local ia ser enorme. Existe uma ideia que quando há necessidade de mudança é porque tem algo muito errado acontecendo, mas nem sempre é assim. Nós comentamos há um vídeo atrás com vocês que nós não tivemos nenhuma dificuldade na Itália, foi uma escolha nossa vir para cá, mas isso não é muito comum, digamos. Eu sei que muita gente talvez procurou no nosso vídeo algum motivo assim muito explícito de algum problema muito pontual, muito forte que fez com que nós tomássemos essa decisão. Porque na verdade não tem, não é que a gente está escondendo de vocês ou que não tem. O que nós queríamos era mudar de cidade primeiramente, porque nós fomos para Mantova para ter experiência em uma cidade menor. Depois disso... Ali foi uma escolha também. Claro, a gente queria sentir como que era viver uma cidade menor. Vimos algumas coisas positivas, ainda que nós vimos algumas cidades de tamanhos semelhantes com boas oportunidades e talvez nós pudéssemos ir para lá. Mas a gente pensava, olha, foi legal até certo ponto, alguma realidade ali na cidade menor, mas nós queríamos algo assim mais movimentado, como vocês estão vendo, ao mesmo tempo que não fosse também uma metrópole. Não queríamos uma cidade como Roma, como Milano, como Madrid, como Barcelona, como, sei lá, queríamos alguma coisa disso aqui nessa linha, que tem algumas cidades na Itália, né? Uma curiosidade, pessoal, para quem não sabe, aqui tem mais ou menos, né? Mais ou menos, ali uma licença poética, o mesmo número de habitantes do que a cidade de Torino. Claro que a cidade de Torino tem uma área ali metropolitana, né? A área de província é maior. Aqui a gente... Bom, vocês estão vendo os números aqui de forma mais correta. Apenas lembrei isso porque é um dado interessante também para quem quiser fazer essa comparação entre a Itália e a Espanha, que eu acho que vai ser uma tônica aqui no canal. E vai ser natural, né, pessoal? Porque vivemos tanto tempo lá e vamos continuar frequentando. Muita gente que nos assiste vive na Itália, alguns estão pensando em vir para a Espanha, poucos estão pensando de ir para a Espanha, para a Itália. Isso é um detalhe também que ao longo do tempo, né, vamos comentar aqui com vocês. Não é que a Espanha seja melhor que a Itália, mas que tem realmente esse fluxo, inclusive, de italianos nativos que vêm para cá e muitos não retornam. Mas aí dá um tema para outros vídeos. Vamos continuar aqui falando sobre esse detalhe que é importante, né, nessa segunda mudança de país. A Elisa já é escolada, que você já mudou de estado 3 vezes. Foi, bastante. Eu nunca mudei de estado. Sempre morei no estado de São Paulo. Sou paulista, meu. Então, assim, eu já montei... sotaque chato de paulista, né? Eu sei, pessoal, eu sei que o meu sotaque é chato, eu sei. Mas faz parte. Olha, eu já montei bastante caixa na minha vida, né? Você é boa pra montar caixa. Eu não sou boa, não. A Elisa, gente, a Elisa tinha que montar uma empresa, cara. Não. Ela é rapidinha. Eu tô assim, como que é aqui? A Elisa já, bom. Não, mas é sempre um desgaste, né? A mudança não é fácil.
toda... Parece que vão brotando coisas, né? Na casa, enfim. A gente tenta ser bem prático, mas... Bom, mas esse fato de segunda mudança, né, mesmo sendo para outro país, eu acho que a nossa abordagem aqui foi um pouco diferente do que em Bolonha há quase 10 anos, porque nem todas as coisas são novidades para a gente, né? Então, tem uma similaridade. Estamos aqui na Europa, os países têm os seus pontos que são diferentes, mas tem muita coisa igual também. Questões burocráticas, a gente também não criou tanta expectativa, já sabia mais ou menos como ia ser. Lógico, tivemos algumas novidades. O nosso modo de encarar tudo isso mudou. Do Brasil para a Europa já tinha alguma coisa muito diferente, né? Principalmente a parte burocrática, algumas coisas ali. Aqui algumas questões funcionam realmente, como a Elisa disse, de forma parecida, e também não havia nenhuma pressão nessa questão de documentos e tal, né? Que era o caso da Elisa, que primeiro precisou de um permesso de soggiorno lá. Bem da verdade, na Itália lá, muita gente reclama da burocracia. Pessoalmente, para mim, sou, né, ainda sou cidadão italiano, qual é? Sou cidadão brasileiro, italiano, eu não tive nada de problema ali, mas era tudo novo. Aqui a coisa foi tranquila, pessoal, a gente não tem o que reclamar. Eu sei que, sei lá, a realidade pode ser diferente em Madrid, Barcelona. Aqui foi tranquilo pra gente, sempre seguindo os passos ali do que a estrangeiria, do que o governo estava nos pedindo aqui. Quando nós passamos por esse processo de mudança, depois de um tempo, passa um negócio assim, pelo menos para mim, parece que tudo foi um sonho. Parece que tudo foi assim, algo muito rápido, que você pegou um trem, em 1 hora você chegou ali e viu um monte de coisas pela janela. Que se nós não registrássemos aqui em vídeo, né, para os nossos canais, algumas coisas até nós esqueceríamos. Com certeza. Ou entraria em um baú assim de coisas misturadas e que talvez fosse difícil para nós recuperarmos algumas imagens assim. É natural. E a mesma coisa no Brasil, do tempo que eu vivi lá. Algumas coisas elas entraram em um fluxo diferente. A gente não traz o café da Itália, o gelato, que pena. Tudo, né? De qualquer local. Você não vai trazer essas memórias, as ruas, o cheiro. Essas memórias, né, que são importantíssimas, elas têm que ser cuidadas, né? Porque isso pode acabar se esvaindo também. Isso transforma quem nós somos, né? Eu acho que no nosso caso, como as nossas mudanças foram por escolha e não por uma problemática, eu acho que também a gente foi se moldando. Então tudo que a gente foi guardando e construindo dentro da gente, né? Porque nós chegamos aqui com uma bagagem italiana bem consistente, eu digo, né? Então, às vezes a gente faz um comentário em um local aqui na Espanha que parecia um comentário de italiano, né? Assim, às vezes até meio cri-cri. Nossa, essa massa tá muito cozida. Nossa, cadê o gelato que a gente estava acostumado? Mas eu acho que isso aqui é a riqueza, né? Então a gente vai levar a vida toda coisas que nós vivemos no Brasil, de bom, de ruim também, e outras coisas que nós vivemos na Itália e temos uma visão de certas coisas a partir de uma visão italiana. E eu acredito que muita da nossa visão da Europa é a visão italiana. Como eu disse no vídeo anterior, que assim, que a gente agradece muito, né, essa coisa da Itália, principalmente Bolonha, que moldou a gente ali, né? A gente fez curso em Bolonha, a gente teve contatos, né, muito próximos também com o que a Universidade de Bolonha propunha, porque eu acho que é interessante. Ao participar de eventos, exposições, ter contato com as pessoas, o jeito que eles falam, o jeito que eles analisam, eu acho que isso acabou impregnando por bem aqui para nós. Então a gente tem uma visão das coisas ali, eu não diria nem tanto italiana, mas muito de Bolonha, né? Muito bolonhesa. Bastante. Então assim, e que bom, né? Nossa, eu sou muito, muito grato, então por isso que, sei lá, pelo menos uma vez ao ano nós vamos visitar Bolonha, como nós sempre visitamos regularmente. Então, eu acho que a gente acaba levando esse tipo de coisa. E eu acho que às vezes a gente nem percebe, porque sai tão naturalmente, Sim. né? E eu lembro de um episódio na Antuérpia, que nós estávamos agora com a sua mãe, vai ter vídeo no Andiamo, vocês vão conferir toda a nossa experiência por lá. Mas nós fomos visitar um museu e antes a gente falou assim, vamos tomar um café só para, né, dar aquele gás? E a gente entrou na cafeteria do museu e paramos no balcão mesmo para pedir um café. O atendente, na hora, ele falou assim, vocês são italianos, né? Porque vocês não querem sentar, vocês querem tomar um café rápido e já sair. E aquilo parece que falou assim, nossa, foi tão natural isso, mas a gente nem percebe. Tava todo mundo sentado, né? Pois é. Então são costumes, né? Alguns legais que a gente tem, outros, enfim. Acho que isso que é a riqueza, né?
E eu sempre procurei absorver e assim, eu não digo incorporar, porque isso é uma coisa mais difícil, dos locais que nós visitamos, entender, olha, por que eles fazem coisa assim, assado? E eu acho interessante essa análise, algumas coisas que a gente pode fazer na nossa vida, né? E a viagem proporciona muito isso. Essa vivência realmente foi incrível ali para nós, né, na Itália, que a gente traz aqui para a Espanha. E às vezes até conversando com eles, como a gente às vezes ainda enrola a língua, tanto no portunhol como no italianol, sei lá, alguma coisa assim. Então a gente faz algumas confusões entre o italiano e o espanhol, eu faço muito essa confusão. E interessante que eu fazia essa confusão na Itália com o espanhol, porque à época eu sabia mais o espanhol do que o italiano, quando nós nos mudamos para a Itália. Depois eu me afastei totalmente do espanhol para eu aprender o italiano. Então, porque é difícil, confunde mesmo. Me confunde muito. Então a gente acaba fazendo algumas trocas aí interessantes, mas tem algumas análises que eles acabam sacando, que a gente morava na Itália, né? Mas será que essa italianidade, ou não sei, esse jeito italiano impregnou tanto na gente porque nós chegamos lá como, assim, abertos, sabe? Sem tantos vícios e procurando realmente se integrar ali. Será que foi por isso que a gente guardou tanto na gente? Não, porque quando nós chegamos em Bolonha, nós procuramos, assim, fazer uma integração rápida, né? Então a gente realmente mergulhou, né? Sim, mesmo em contatos, né? Participávamos de tudo quanto é coisa. O que nós éramos convidados, nós estávamos lá e tal. Diferente de hoje, que a gente é um pouco mais reservado, natural. Alguns tipos de eventos que eu não faço questão muito de participar e eu nunca fiz muito, assim, né? Mas assim, aquelas coisas mais cerimoniais. Mas tudo foi importante. Até casamento, tá? Vocês estão pensando em casamento? Casamento, Você estava no Brasil, eu fui no casamento também. A la italiana, a la né? Italiana. Aquele que você entra, come o primeiro prato, come o segundo prato, volta para comer. São eventos que eu não gosto de participar, mas participei. Mas também, foi legal, né? E a gente teve essa ligação muito forte. Então, agora aqui, nós estamos fazendo as coisas de maneira muito mais pausada. No sentido assim, não estamos fazendo tudo de uma vez, não estamos, assim, nos jogando como nós nos jogamos ali em Bolonha. Até para procurar entender um jeito, assim, não só da cidade, como da região, mas como do próprio país, de uma maneira um pouco mais diluída. Porque ali em Bolonha a gente foi logo muito Bolonha. Foi. E até a gente tinha uma visão da Itália sobre as coisas muito dali. A gente até brincava que tinha um bolonhocentrismo. Então, assim, como se nós morássemos em Roma e olhássemos a Itália. Não, mas era Bolonha, né? Bolonha não era Roma. Mas é que Bolonha tinha um negócio tão forte, de jeito, de códigos sociais que nós falamos tão forte ali na Itália, que ela realmente impregna para o bem ou para o mal. Então foi o ponto de vista nosso sobre a Itália até hoje, vai muito dali. Aqui a gente faz as coisas mais tranquilas, assim, e eu acho que está sendo legal para esse momento. Né? Não que ali a gente também deveria ter feito isso. Eu acho que foi essencial. Aqui o momento é outro. Eu acho que isso é uma coisa muito do europeu, né? Ele se enxerga muito pela região que ele mora, que ele vem, pela cidade, e a gente entendeu isso, né? Passou também no Andiamo, nas nossas experiências, sempre dividindo as coisas, né? Falando, olha, aqui nós estamos na cidade, no comune e tal, a região é outra coisa, a província. Então eu acho que esse pensamento, trazendo essas subdivisões, é um pensamento muito europeu. É muito europeu, mas a forma como nós também procuramos passar para as pessoas é uma forma menos de rivalidade, né? Porque o europeu às vezes entra muito na rivalidade, que o meu é melhor que o seu. A gente pouco importava às vezes com algumas definições e procurava entender o porquê que as coisas eram assim. Então acho que isso foi uma coisa importante que nós aprendemos lá e passamos para vocês. Não é questão de melhor ou pior, mas vocês podem acompanhar tantos outros canais no YouTube. Poucos fazem essa distinção. Muita gente fala da Itália como a Itália como um todo, a Espanha como um todo. Não é questão de criar uma divisão. A questão é que as coisas são assim. Tem diferenças. E a riqueza é essa, sim, né? São diferenças brutais. E nós procuramos passar isso para vocês, né? Qualquer país que nós visitamos, nem sempre a gente capta isso assim de uma maneira muito rápida. Sei lá, estávamos visitando a Bélgica. Foi um país novo para a gente. Nós estávamos tateando ali. Talvez nós não mostramos nos nossos vídeos as mesmas diferenças que a gente mostra na Alemanha, por exemplo, que é um país que a gente frequenta há muito tempo, que a gente tem um pouco mais de noção.
Mas a Itália, como nós vivemos lá, isso se torna ainda maior. E por aí vai, aqui na Espanha vai ser assim também. Mas afinal, onde é a nossa casa, né? Depois de tudo isso, depois a gente ter saído do Brasil, passado pela Itália, agora na Espanha, a gente absorveu muita coisa. O que se tornou a nossa casa? Na verdade, dá um outro vídeo essa pergunta, né? São questões que às vezes a gente também se pergunta. Sabe por quê? Eu procuro assim, se eu tô morando aqui em Saragoça, eu vou fazer de tudo para que aqui seja a minha casa. Eu quero me amparar aqui, se eu tiver algum problema, eu quero contar com a cidade. Eu não quero fazer daqui simplesmente um local que, mas então eu dei um probleminha, volto pro Brasil, Não, vai ser aqui. Se eu sentir que aqui não é minha casa, eu vou para outro local, não é isso? A gente tem que também ter segurança no local onde a gente vive, mesmo porque a gente investe, inclusive, financeiramente na cidade, pagando os impostos, pagando as taxas. A gente vive aqui mesmo, né? A gente cria raízes aqui, a gente não está passando um tempo aqui, vivendo de temporada. A minha casa, nesse momento, é aqui. A minha segurança é aqui. Para mim também. E assim, acho que tem um peso maior porque foi a nossa escolha estar aqui. Né? Então, escolhemos, antes dessa escolha teve uma pesquisa, teve um olhar aprofundado, não só aqui, foi na Itália também, sempre foi assim. Então, nós criamos raízes, a gente realmente está aqui e a gente tenta absorver o máximo disso. Mas eu acredito que nós, como pessoas, não somos assim indivíduos, sabe, de um perfil só. A gente vai adquirindo várias coisas e vai criando um perfil diferente. Acho que é isso. Porque senão a sensação que poderia passar assim, é igual quando, sei lá, a pessoa vai pra praia, ela tá muito bem lá, aquele visual todo, mas olha, deu uma dor de dente, eu volto lá volta para São Paulo, volta para o Rio, volta para não sei onde. Não, nossa visão é que aqui, nesse momento, é a nossa casa. Eu repito, se eu achar que não é porque não me dá segurança, então eu tenho que procurar outro local. Porque se eu ficar pensando que a minha casa é o Brasil ainda, eu acho que é um sofrimento. E nós nem temos isso em várias questões. Assim, o novo capítulo não apaga os anteriores, né? Na verdade, a gente está somando experiências. Claro. Eu acho que é assim, claro. Essa é a ideia. E quando você muda de país, vem uma avalanche de experiências novas, o que você tem que agarrar mesmo. A Itália, nós mudamos de região, mudamos de tipologia de cidade e tiveram algumas mudanças, mas tem uma linha que continua. Aqui as coisas vêm de uma maneira diferente. Nós estamos mais velhos, mais experientes e a gente também vai tateando a coisa de outra forma, mas eu acho que só soma. Quando nós chegamos, né, tinha a questão burocrática da Elisa principalmente, a gente não se preocupava muito. Pois é, isso era bom. Depois, a gente não levava tão a sério, simplesmente fazia e continuava vivendo. Depois, quando foi a renovação já do seu primeiro permesso, a gente já ficou super preocupado, já ficou encanado, porque isso não vai dar certo, ou porque isso assim, será que a gente fez certo, será que fez errado, e por aí vai. Quando nós chegamos aqui, a gente voltou um pouco naquela bolonha inicial. A gente não se preocupou tanto com o que tinha que fazer aqui, mesmo porque estamos fazendo tudo da maneira correta. O que a gente vai fazer? Esperar. Exato, e não criar tanto peso, tanta energia nessas coisas, senão você não consegue aproveitar o restante, né? Então, o que a gente não sabe, a gente aprende e pronto, é assim, sem tanto peso. Tentando voltar um pouco como eram os primeiros momentos em Bolonha, né? Claro. Levar tudo assim, não, tá de boa, vai dar tudo certo, a gente está fazendo tudo corretamente. Claro, mas não deixando de fazer ou procrastinando situações que devem ser feitas. Simplesmente faz e esquece, porque eu não tenho o que fazer. Eu não sei o que o tempo vai dizer pra gente depois sobre alguma raiz, sei lá, que possa surgir, porque isso muda muito, né, de pessoa para pessoa. Tem gente que, sei lá, depois de velho, acaba pensando assim, não, olha, eu vou voltar para minha cidade de origem, eu preciso ter contato com determinada coisa porque isso me faz falta. Eu, particularmente, tento me desvencilhar disso ao longo do tempo e desde a minha primeira mudança aos 19 anos, quando eu saí de Santo André para ir para São Paulo. Talvez muita gente não saiba que eu nasci em Santo André. E quando eu falo isso, aparece sempre ali de Santo André. Mas tem muita gente de Santo André. Eu acho que Santo André tem mais habitantes do que se revela. Eu acho que sim. E todos assistem o YouTube, o nosso canal. Não, é incrível. E um dado interessante também que nós falamos de Torino, é que Santo André também navega aqui na população de Saragoça. Tem até um pouco a mais, eu acho que ficam 750 mil. Aqui está 705, 6. Vocês estão vendo mais uma vez aqui os dados corretos. Então, tem essa gramatura de cidade. Lógico que se a gente fala ali da grande São Paulo, tem muito mais gente, e Santo André está colada com São Paulo. A grande São Paulo é gigante, são milhões de pessoas. Então, lógico que aqui é um conceito muito mais tranquilo, mas como cidade, inclusive,
quando você anda aqui no centro de Saragoça, e mais pra frente a gente vai falando para vocês. Às vezes você encontra as mesmas pessoas, Sim. né? Tem as mesmas figuras, porque aqui é uma cidade grande, né, para a Europa, mas ela tem um clima de província, o que é maravilhoso. Isso tudo a pé, fazendo as coisas assim, tateando a cidade, né? Então tá sendo muito legal. Isso é um pouco aqui, né? Estamos ainda nos nossos primeiros dias, primeiros meses aqui na cidade. Então é um pouco do que nós vamos passando de uma maneira, assim, fresca, né? Daqui a um tempo, sei lá, daqui a 5 anos a gente olha esse vídeo e fala, olha como a gente pensava assim, assado, da cidade, como que foi essa nossa transição da Itália para a Espanha. Então, para nós, é o que nós sempre falamos lá no Andiamo, que são registros que nós fazemos também para nós, aqui todos esses vídeos, né? Porque nós estamos compartilhando com vocês, com quem se interessa a escutar esse tipo de conteúdo, mas para nós também é um diário. Com certeza. E eu quero saber de vocês, né? O que vocês acham em relação a essa questão de mudanças? Vocês já mudaram muito de países, de cidades, de contextos? Porque isso eu acho que vai moldando muito o indivíduo. Então, escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam desse bate-papo. Nos contem também experiências pessoais, porque é sempre legal a gente compartilhar tudo isso por aqui. Não esqueçam de deixar o like e também o hype nesse vídeo, porque nos ajuda demais. E a gente vem na próxima semana com um novo assunto, um novo bate-papo. Muito obrigada a todos. Tchau, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.